Diz assim. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, fala misericórdia. Então, continue procurando. Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu queria falar essa noite com vocês sobre Cristo ser formado em nós. Há pouco tempo, a minha esposa estava grávida. E eu me lembro que ela sentia dores, ela sentia incômodo, para que a Ruth fosse formada dentro dela. E eu me lembro que eu assisti o parto, irmãos, de verdade. Eu pensei que eu ia desmaiar. Eu não sei se era de tensão por aquele momento, ou se era de emoção. Eu fiquei, sabe, sem reação. E a hora que a gente vê a Ruth, a hora que a gente vê aquele neném lindo, a emoção não tem explicação. E a tensão para aquela criança ser gerada dentro da Zeni, dentro da minha esposa, existiu alguns processos. Aí a barriga começa a esticar, a barriga começa a coçar, e a barriga começa a crescer, e não consegue dormir, tudo está calor. Não é desse jeito? Agora você imagina, quando Paulo disse assim que ele novamente sente dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado. Existe um processo para que Cristo seja formado em você. Sabe, nós achamos que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, não, pronto, agora eu já sou a cópia de Cristo, eu já sou Jesus aqui na terra. E não é assim. A partir do momento em que você batiza, que você aceita Jesus, naquele momento Cristo começa a ser gerado em você, Cristo começa a ser formado em você. E não acha que vai ser do dia para a noite que você vai ter uma mudança de mente. Não é do dia para a noite que você vai mudar a sua forma de pensar. Por quê? Porque existe um processo e todos nós precisamos passar por esse processo. Cristo sendo formado em nós. Uma vez eu ouvi um pastor dizer que Cristo não é um molde, Cristo é um modelo. Nós precisamos seguir este modelo. Eu e você precisamos seguir este modelo. Mas muitas das vezes nós aceitamos a Jesus, batizamos e nós não queremos seguir este modelo. Nós achamos que a vida pode continuar do jeito que a gente estava. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu era meio rebelde. Nunca usei droga, nunca fui, mas eu era rebelde, tipo assim, gostava de rock, aquela coisa que todo jovem passa, eu acredito. Usava umas calças meio rasgadas. E eu me lembro que meu pastor na época virou para mim e falou assim: Deus precisa mudar você. Essas roupas não é de Deus. Aí passou o tempo e eu estava pensando sobre isso. Porque Deus não quer mudar as nossas vestes do jeito que a gente se veste. Deus quer mudar nós por dentro. Deus precisa, a transformação, nossa transformação precisa de dentro. A nossa transformação precisa ser a nossa mente, a nossa forma de agir, o nosso caráter. Irmãos, você pode perguntar para a pessoa que é mais tempo cristã aqui dentro, você vai ver que Deus ainda continua trabalhando, o Cristo continua sendo formado dentro dela.
Não adianta você chegar aqui para mim e falar assim: pastor, não, deixa eu te contar um testemunho. Esses dias atrás, uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, por que eu sou assim? Eu não consigo, não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. Eu falei: calma. É com o tempo, você precisa orar, você precisa jejuar. Não, pastor, não dá para mim, não dá, pastor. Isso no WhatsApp. Eu senti o drama dela no WhatsApp. Você imagina se era dramática. E aí eu falei: calma. Não tem jeito, eu sou esse lixo. Não, você não é. Deus está trabalhando em você. Calma. Não tem jeito. Quando eu olho, pastor, está do mesmo jeito que era antes. E aí eu parei para pensar, eu falei assim: menina, moça, preste atenção. A sua caminhada com Deus começou faz pouco tempo. Calma, um passo de cada vez. Mas não, pastor, não, tá doido. Eu preciso ser transformado na hora que eu saio da água. Ah, se fosse assim, estava tão fácil. Não é não? Mas não é. Não é. Nós precisamos encarar uma nova vida. Precisamos encarar uma nova realidade. Uma realidade que antigamente eu pecava. Hoje eu tenho que evitar esse pecado. Eu tenho que correr dele. O pecado, ele não pode ser mais cotidiano. Ele tem que ser um acidente de percurso. Temos que ter essa mentalidade. Se a gente não ter essa mentalidade, nós vamos continuar na mesma vida que nós tínhamos antes. E não vamos ser transformados. Nós não vamos ver o que Deus está fazendo conosco. Você já parou para pensar que quantas pessoas você conhece que aceitaram a Jesus, batizaram e a vida continua a mesma coisa há 5 anos? Porque ele não quis essa transformação. Ele não quis que Cristo fosse formado nele. Não como um molde, como eu disse, mas como um modelo. Não, Jesus é o meu modelo. Eu tenho que seguir ele. Não quer largar. Não larga. Deixa eu te falar um negócio. Não escandalize. O pecado é bom, o pecado é gostoso. Só que ele não faz bem. Ele te mata. Pensa no trem que te mata. É o pecado. Eu vou mentir para você se eu falar que o pecado é ruim. O pecado não é ruim. Mas ele te mata, ele te afasta de Deus. Nós precisamos de uma nova vida. Nós precisamos abandonar, fazer morrer a nossa carne, a nossa natureza. Abra sua Bíblia em Romanos 6:4. Diz assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E assim, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Existe uma vida nova, só que a vida velha precisa morrer. E ela luta para morrer. Esses dias atrás eu mandaram um vídeo, eu acho que no WhatsApp, de o cara, eu acho que ele degolou a galinha, colocou a galinha em pé, arrancou a cabeça da galinha, colocou a galinha em pé e a galinha saiu correndo. Vocês já viram isso? Já viu esse vídeo? A carne nossa é desse jeito. A gente está matando a carne, lutando contra ela. E ela está ali correndo, querendo ir para um lado, querendo ir para o outro.
A vida da carne é desse jeito. A gente está matando ela. Não, eu não quero mais fazer isso. Ela está lá correndo, querendo correr, sem cabeça e correndo para um lado e para o outro. A nossa vida carnal, dos desejos carnais, precisa morrer. Irmãos, pensa num cara que luta contra o pecado. Esse cara sou eu. De verdade, irmãos, tem dia que dá vontade de arrancar um olho, de cortar uma mão, porque o pecado está presente em mim, na minha carne, na minha natureza terrena. E eu acredito que, como muitos aqui, mas nós precisamos lutar contra esse pecado. Toda a transformação de Cristo precisa dessa luta. Por quê? Porque a vida de Cristo, o modelo de Cristo não é o mesmo modelo que o meu. O modelo de Cristo vai me levar para uma cruz. O meu modelo vai me levar para uma festa à noite, para beber. O meu modelo é diferente do modelo de Cristo. Por isso que dói tanto seguir o modelo de Cristo. A nossa nova vida, ela precisa disso, para nós sermos transformados, para Cristo ser formado. Nós precisamos ser transformados. A formação de Cristo em nós começa com uma nova vida. Sempre que vemos, como eu disse, uma mulher gestante, pensamos logo numa nova vida sendo gerada. Sempre que você vê Cristo, você vê que Cristo está sendo formado em alguém, nós vamos conseguir ver a transformação, a vida de Deus nessa pessoa. E essa vida vai trazer essas mudanças. Sempre que nós vemos Cristo sendo formado em alguém, nós vamos ver as mudanças. Porque a hora que você vê uma mulher grávida, como você sabe que ela está grávida? A barriga está desse tamanho, né? Umas fica pequenininha, mas mesmo assim você vê que está grávida. Nós precisamos ter essa consciência. Não interessa quantos anos você tem de crente. Ah, não, eu sou batizado, eu isso, eu aquilo, eu sou pastor. Você precisa dessa luta. Você precisa lutar contra isso. Não é mais tempo de vivermos de mimimi. Ah, não, eu sou crente. Ah, não, tá bom então. Eu vou lá na igreja, eu vou até no churrasco com os irmãos. Ah, eu confraternizo, eu tomo um tereré, eu ajudo. Mas se Cristo não for formado em você, de nada vai servir você vir à igreja. Não serve de nada. Você quer participar de um grupo social? Vai. Posso falar? Posso falar, irmãos? Vai para longe daqui. Aqui você não está para participar de um grupo social. Aqui você está para ser transformado. Nós queremos que você seja transformado, assim como nós estamos sendo transformados. E para isso existe luta, para isso existe uma batalha até que Cristo seja formado. Existe uma mudança de mentalidade, exige uma mudança de mentalidade. Se você não mudar a forma como você pensa, se você não mudar a forma como você vê as coisas, Cristo não pode ser formado em você. Cristo não pode ser formado em você. Nós podemos vir à igreja, nos arrepiar, nós podemos cantar bem, pregar bem, mas se Cristo não nos transformar, nós não seremos formados, nós não teremos Cristo formado dentro de nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está falando bem assim: gente, eu sinto dores de parto por vocês.
Pergunta para uma mulher grávida se ela quer sentir dor de parto de novo. Agora você pergunta para um homem se ele imagina como é uma dor de parto. O apóstolo Paulo falou que ele sentia dores de parto para que a vida de Deus fosse formada dentro daquelas pessoas. Se você ler nos capítulos anteriores, Paulo vai falar assim, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Precisamos mudar a forma que nós vemos e a forma como nós olhamos as pessoas. Se você olhasse para qualquer um de nós aqui, antes de Cristo, irmãos, eu vou falar de mim. Eu nunca fui um jovem que usei droga, como eu disse, que ia para a noite e voltava para casa bêbado. A minha mãe nunca me viu bêbado. Quer dizer que você nunca bebeu? Já bebi. Irmãos, na época do carnaval, o carnaval da cidade que era na Lions, eu passava a noite, os dias lá na Lions. Eu não ia para casa. A minha mãe nunca me viu bêbado. Mas eu sei que existem pessoas que têm outras lutas. Quem sabe a sua luta é a bebida. Quem sabe a sua luta é um vício. Quem sabe a sua luta é a prostituição. Sabe, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Quantas vezes o pastor Daniel estava me falando que aconteceu aqui na igreja. Uma irmã virou e falou assim, não, fulano não pode fazer isso, pastor, porque disse, por causa daquilo outro. Eu virei para o Daniel e falei assim, Dani, essa pessoa não entendeu a graça. Cristo, será que Cristo está sendo formado dentro dessa pessoa? Porque Cristo, Ele nunca olhou para alguém e falou assim, não, vai para lá. Aliás, Ele fez isso uma vez, para testar a fé de uma mulher. Para testar a fé de uma mulher, Cristo falou assim, não, eu não posso parar de dar comida para os meus filhos para dar para os cachorros. A única vez que você vê Cristo falando para alguém que não vai fazer. Cristo abraça todos. E nós, quando temos Cristo sendo formado em nós devemos olhar para as pessoas como? Com olhar de julgamento? Não. Com olhar de amor. Irmãos, eu falei isso aqui há um tempo atrás. Eu falei que nós não seríamos conhecidos como uma igreja grande, mas nós seríamos conhecidos por um grande amor. Porque as pessoas vão entrar aqui e vão encontrar amor. A partir do momento em que nós nos desviarmos do nosso propósito, do nosso destino, que é amar as pessoas, isso não é mais uma igreja de Jesus. A partir do momento que você olha para uma pessoa com olhar de julgamento, falando que essa pessoa não tem jeito, Cristo não está sendo formado em você. Sabe por quê? Quando Jesus vai falar sobre olhar para o outro, ele fala assim, antes de você olhar para o cisco que está no olho do seu irmão, olha para o tamanho do caibro que está aí no seu olho. A nossa mentalidade precisa mudar. Eu e você precisamos ter a mentalidade de Cristo. Abre sua Bíblia lá em Romanos 12. Doze, 2. Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente da sua, mas diz a mesma coisa. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável.
mas pastor, por que eu não vivo a vontade de Deus? Por que eu não vivo a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus? Porque você não pensa como Ele. Alinhe o seu pensamento com Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz sobre o amor de Deus, lá em João 3,16, que todo mundo conhece, diz que Deus amou ao mundo, Deus amou todo mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quem? Para todo aquele indivíduo, para todo aquele. Deus ama todo mundo, mas Ele olha para você como um indivíduo. Apenas creia nele. E quantas vezes nós queremos viver a vontade de Deus? Achamos que estamos certos, estamos no caminho certo. Porque nós temos um dom, porque nós sabemos fazer alguma coisa, nós somos bons em falar. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. O dom que Deus te deu, por mais que você se desvie dos caminhos, Ele não vai tirar de você. E aí você vê pessoas tão talentosas, que não estão mais nos caminhos do Senhor, usando o que Deus deu. Cuidado. Você e eu precisamos estar alinhados com a mente de Cristo. Nós precisamos estar com o mesmo pensamento de Cristo. Deixa eu te contar uma história. A Bíblia fala que um filho chega para o pai e fala assim, pai, eu quero toda a minha parte da herança. Eu quero toda a minha parte. Aquilo que é meu, eu quero hoje. Sabe qual era o desejo daquele filho? Que o pai estivesse morto. Por quê? A herança você recebe quando o pai morre. O desejo daquele filho é que o pai estivesse morto. E aquele filho vai para a farra, bagunça, até o ponto de ele desejar comer comida de porco. E aí ele lembra, o meu pai, até os empregados do meu pai comem bem, porque o meu pai é um homem justo. A mentalidade começa a ser alinhada com a do pai. O meu pai é assim, o meu pai, ele faz assim. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar para o meu pai. E lá, eu vou querer ser pelo menos um empregado dele. Se o meu pai me aceitar como um empregado, para mim já está de bom tamanho. Quando ele chega, a Bíblia diz que o pai corre e dá um abraço naquele filho. Para o pai, não interessa a sua situação antes. Para o pai, interessa a sua situação agora. Qual a sua mentalidade? Pai, eu quero mudar. Pai, eu quero ficar perto de você. A mentalidade do pai é estar perto do filho. Quem é pai aqui? Não é essa a mentalidade de um pai falando, eu quero estar perto do meu filho, eu quero estar perto da minha filha. A mentalidade do pai é que você esteja perto dele. A mentalidade sua é querer estar perto dele. Você consegue me entender? Vocês estão me entendendo? A mentalidade do pai é que você esteja perto dele. E o desejo do pai para você é que a sua mentalidade seja o desejo de estar perto do pai. Precisamos estar alinhado com a vontade do pai. Precisamos estar alinhado
com a vontade do Pai. Deixa eu te dizer outra coisa. A Bíblia diz que nós somos a esperança da glória. Quando Cristo é formado em você, você é a esperança da glória. E quando nós falamos de glória, nós não estamos falando de você vir na igreja, você ministrar e a glória descer. Não. Quando nós falamos de glória, é que lá onde você está, você seja Deus. Você seja a glória de Deus lá. Você não precisa orar lá em voz alta, levantando a mão, colocando a mão na cabeça do povo. Não, mas que quando você tem a oportunidade de ser desonesto, lá você é a glória de Deus. Lá onde você trabalha, onde você estuda, quando você tem a oportunidade de ser Deus, de ser a manifestação dos filhos de Deus, lá você é Deus. Lá você manifesta a glória. Lá você manifesta quem seu Pai é. Lá você manifesta quem está sendo formado dentro de você. Não é tempo mais de... Deixa eu te contar uma história que eu lembrei aqui. Quando eu aceitei Jesus, um pastor virou e veio na igreja, um missionário de Cuiabá, e ele contou uma história assim, que uma mulher estava querendo aprender a tocar piano. E ela nova, né, seus 16 anos, e ela virou para o pastor dela e falou assim: pastor, eu quero aprender a tocar piano. Menina, você está doida? Para que você vai gastar seu tempo, seu dinheiro, aprendendo a tocar piano? E se Jesus voltar amanhã? Você vai perder seu tempo, você vai perder seu dinheiro. Vai orar. Irmãos, não me entenda errado. Você tem que orar. Mas aquela menina morreu com seus 90 anos, sem aprender a tocar piano. Já pensou se aquela menina aprende a tocar piano, entra sei lá, num lugar, numa academia de música, e lá ela consegue ser a glória de Deus? Já pensou se você que está pensando em fazer uma faculdade e está falando assim: não, pastor, eu não vou fazer faculdade, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, lá só tem... Irmãos, eu moro perto da UFMT, e a hora que eu vou para o serviço é a hora que o pessoal está indo para a aula. Eu pensei em fazer uma faculdade só para me entrar lá dentro, ver se eu começo a fazer um culto lá. Cara, as pessoas estão precisando de Deus, as pessoas estão dependentes daquilo que elas sentem, porque elas não têm Deus, elas não conhecem Deus, elas não conseguem ninguém que está sendo formado Deus dentro delas. E você pode ser essa resposta. Você pode ser a resposta de Deus para essa nação. Sabe, muitas vezes nós falamos em igrejas: não, eu vou para as nações, eu vou para a África. Irmãos, sabe onde está precisando de um cristão? Lá onde você está. Lá na faculdade, na escola, na UFMT, no IFMT, no CEPROTEC, lá onde você está. Não, mas eu me misturo, eu falo besteira. Você não está sendo Cristo. Sabe, quando você tem a oportunidade... Deixa eu te falar outra história. Esse atrás eu peguei uns amigos, a gente foi fazer um serviço. E aí, na estrada onde a gente foi, tinha muita plantação de milho. Quem gosta de milho aqui? Cara, a minha mulher é doida por milho. Sem brincadeira. Se ela puder comer, jantar e almoçar milho, ela vai fazer isso. E pensa num cara que não é muito chegado no milho. Esse cara sou eu. E aí a gente foi fazer o serviço, e aí a gente passou na beira da estrada, os meninos parou. Vamos pegar uns milho aqui.
Na hora eu pensei em quem? Cara, minha mulher ama milho. Aliás, eu gosto de bolo de milho, com requeijão e coco. Fica a dica. Hashtag fica a dica. E aí os meninos pegando milho, colocando dentro do carro. E eles viraram para mim, você não vai pegar milho? Eu falei, não, vou ficar aqui dentro do carro, no ar-condicionado. Irmãos, não é que eu seja melhor do que eles, mas eu sei quem eu sou. Ah, mas era só milho, não tinha ninguém vendo. Irmãos, quando não tem ninguém vendo, que é a hora de você mostrar a glória de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses 1. Tô terminando já, de verdade, viu, pastor Beto? Tô terminando de verdade. Mais uns 20 minutos. Colossenses 1, 27. Amém? Diz assim: até que Cristo seja a esperança aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em quem? Não. Fala assim, ó, Cristo em mim. Cristo em quem? Cristo em quem? Cristo em você, a esperança da glória. Para de esperar, não, eu vou ligar para o meu pastor, vim fazer um culto aqui na faculdade. Comece a ser agora naquele lugar. Ah, não, alguém chega, eu já falei isso aqui outras vezes, mas alguém chega com um problema para você e você fala, sabe como? Pera aí que eu vou te passar o telefone do pastor Diego. Pera aí que eu vou te passar o telefone do pastor Daniel. Irmãos, você vai falar assim, ó, a próxima vez você vai falar assim, ó, pera aí que eu vou orar por você. Espera um pouquinho que eu vou orar para esse seu ferimento. Espera aí. Sabe por quê? Cristo está sendo formado em você. Cristo em você, a esperança da glória. Nós precisamos parar de brincar de ser crente. Ah, não, pastor, mas eu estou estudando porque eu vou para as nações. Não. Amém, você vai para as nações. Mas seja a glória hoje. Seja Cristo hoje. Seja a transformação que o mundo precisa hoje. Irmãos, eu não gosto de falar de política. Mas me perdoe você que acha que é certo o cara andar armado. Me perdoe, é errado. Se você tem o desejo de andar armado, comece a orar. Ore em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, pastor. Sabe por quê? Irmãos, a carne é traiçoeira. Aí você está lá, eu sou a esperança da glória nesse lugar, eu sou a esperança da glória. Na primeira oportunidade que alguém tira a sua paciência, você pega e dá um tiro nele. A primeira oportunidade que você tem, você pega e dá uma facada nele. Ah, não, mas eu sou a glória, eu estou armado só por precaução. Porque se um ladrão entrar na minha casa, eu dou um tiro nele.
Irmãos, se o ladrão entrar na sua casa, tomare que você não tenha uma arma, porque senão ele que dá um tiro em você e toma a sua arma. Irmãos, eu fui criado com policial, meu padrasto é policial. Ele já me falou isso, falou, eu só tenho arma em casa porque eu preciso. Eu morei numa casa que o cara teve que mudar porque os ladrões entraram dentro da casa dele para roubar as armas dele, porque ele é policial também. Irmãos, nós precisamos evitar. Não, mas é só um pecadinho pequeno. Um pecadinho pequeno é uma semente que vai crescer, vai virar uma árvore. E você vai se alimentar desse pecado por um bom tempo. Nós precisamos ver, isso é de Deus? Não. Então, não vou fazer. Deixa eu te contar uma historinha. Lá em casa, já viu aquelas bolas de feira? Quantos já viram aquela bola de feira, aquelas grandonas assim, ó? Vixe, só isso, gente? Vocês nunca viram? Eu vou trazer uma para vocês qualquer dia desse. Eu comprei uma para a Ruth. E a Ruth, eu sento no sofá, coloco a bola nos pés assim, ó. E ela sobe em cima da bola e fica pulando. Eu tô segurando ela, a gente brinca, né? Aí, esses dias atrás, ela colocou a bola assim num lugar lá e ela, ó. Sabe pra quê? Pra brincar de pula-pula. Porque ela gosta de pular. Aí Deus falou comigo. Deus falou assim, ó, tá vendo? Tem lugares que eu vou te levar e lá você vai poder ir, porque eu tô te levando. Mas tem lugar que você, depois que eu sair, assim, ó, não vou mais lá. E você quer voltar lá sem mim, você vai se machucar, você vai cair. Você com o pai, eu estou orando, Deus mandou eu ir lá nas prostitutas. Irmão, você está orando? Alguém aqui já fez evangelismo com prostituta? Irmão, você está orando? Então você vai. Mas você está orando, Deus mandou você ir. Você vai. Não vai sem Deus não. Porque o bagulho é doido. Não queira. Eu já participei algumas vezes, já ajudei em uma casa de recuperação. Irmãos, não queira ir evangelizar drogado sem Deus. Não é verdade? Sérgio, não é verdade? Eu vou evangelizar os moradores de rua. Cara, se Deus mandou você ir, você vai. Se Deus não mandou, não vai. Ora por quem está indo. Porque nós achamos o quê? Não, eu vou fazer porque Deus... Irmãos, não se preocupe com o fazer, se preocupe em estar aos pés de Jesus. É importante fazer? É importante fazer, mas com Jesus. Jesus não mandou fazer? Fique aos pés dele. Nós não seremos a esperança da glória se Jesus não estiver com a gente. Se Jesus não estiver sendo formado em nós. Não adianta eu chegar para a Heloísa, a filha do pastor, e falar assim, pega o carro e vai lá no centro. Ela não vai nem saber ligar o carro, provavelmente. Ou talvez ligue, mas vai ser um desastre. Ela não está preparada. O caráter dela está sendo formado. Não queira fazer algo que você não tem que fazer. Cuidado. Nós precisamos nos formar. Precisamos ser formados. Cristo precisa ser formado em nós. Aí sim, nós estaremos preparados para fazer o que Ele quer que a gente faça. Fique de pé no seu lugar.